Em um dia comum, um milionário vai a um jogo de futebol com amigos, esperando apenas se divertir. Mas tudo muda quando ele se depara com sua ex-esposa, agora trabalhando como faxineira no estádio. O choque é imediato. A mulher que ele deixou para trás. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. Em busca de sucesso e riqueza, agora está ali, com um uniforme simples, fazendo um trabalho que ele jamais imaginou para ela. A culpa e o arrependimento o atingem de forma avassaladora, enquanto ele percebe o quanto suas escolhas o afastaram de uma vida que ele não valorizou. O que deveria ser um dia de diversão se transforma em um doloroso confronto com o passado. O sol de dezembro castigava o asfalto do Rio de Janeiro, enquanto Ricardo Montenegro ajustava a gravata de seda italiana diante do espelho de seu apartamento na Vieira Solto. Aos 55 anos, sua figura imponente ainda chamava a atenção. Cabelos grisalhos, meticulosamente aparados, porte atlético mantido por sessões regulares com personal trainer e um terno Armani que custava mais que o salário anual de muitos de seus funcionários. Naquela tarde de domingo, após 15 anos sem pisar em um estádio de futebol, decidiu aceitar o convite de seu filho para assistir à final do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Pedro, recém-chegado de seus estudos na Inglaterra, insistira que era hora do pai voltar a viver um pouco. Ricardo resistira inicialmente. Futebol há muito deixara de ser uma de suas paixões, substituído por planilhas, negociações e a construção incansável de seu império imobiliário. O motorista já o aguardava na garagem com o Bentley, preto reluzente. Durante o trajeto até o estádio, Ricardo observava a cidade pela janela blindada, calculando mentalmente o valor dos terrenos por onde passavam. Era um hábito impossível de controlar, como se seu cérebro fosse programado para transformar tudo em números, oportunidades e lucros. "O senhor vai gostar, Dr. Ricardo", comentou Severino, seu motorista há 2 décadas. "O Maracanã está diferente agora, todo modernizado, tem até camarote com serviço de buffet." Ricardo apenas assentiu, seu pensamento já nas 3 reuniões importantes que teria na segunda-feira. A primeira, às 8 da manhã, sobre um novo empreendimento na Barra. A segunda, seus pensamentos foram interrompidos quando o carro parou no acesso VIP do estádio. O burburinho da multidão já se fazia presente, mesmo ali na área restrita. Seguranças aproximaram-se imediatamente, reconhecendo-o. "Boa tarde, Dr. Montenegro. Por aqui, por favor." O empresário seguiu pelo corredor climatizado que levava aos camarotes, conscious dos olhares reverentes que sua presença sempre provocava. Estar ali era como voltar no tempo, para uma época em que futebol significava mais que números. Uma época em que ele ainda foi quando a viu. O tempo pareceu congelar. Entre a equipe de limpeza que preparava os corredores para a partida, lá estava ela, Helena. Seus cabelos, antes sempre impecavelmente tingidos em tom de mel, agora exibiam alguns fios brancos. O rosto, que há uma década costumava aparecer nas colunas sociais ao seu lado, estava sem maquiagem. E suas mãos, que ele lembrava delicadas e sempre com esmalte perfeitamente aplicado, seguravam um produto de limpeza. Helena também o viu. Por um momento, seus olhares se encontraram, e 15 anos de história passaram como um filme acelerado. Entre eles, o orgulho ferido, as palavras não ditas, a separação tempestuosa, tudo condensado em segundos de um silêncio ensurdecedor. Ela foi a primeira a desviar o olhar, voltando rapidamente ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas suas mãos tremiam levemente enquanto borrifava produto no vidro. Ricardo sentiu o ar faltar.
Sua ex-esposa, a mulher que durante 15 anos compartilhou sua vida, seus sonhos e sua fortuna, agora estava ali, como funcionária da equipe de limpeza do Maracanã. Como era possível? O acordo do divórcio havia sido generoso, extremamente generoso. Ele fizera questão disso, mesmo em meio à amargura da separação. Pai, tudo bem? A voz de Pedro o trouxe de volta à realidade. Seu filho o observava com preocupação, claramente notando sua palidez repentina. Sim, apenas um mal-estar passageiro. Ricardo ajustou a gravata, um gesto automático que sempre fazia quando se sentia desconfortável. Vá na frente, preciso resolver algo. Ignorando os protestos do filho, Ricardo virou-se e começou a caminhar na direção onde vira Helena. Seu coração, que há tanto tempo batia apenas no ritmo dos negócios, agora martelava em seu peito com uma força quase dolorosa. Perguntas se acumulavam em sua mente. Como ela chegara àquela situação? O que acontecera com o dinheiro do divórcio? Por que nunca procurou ajuda? O corredor parecia interminável e cada passo ecoava como um trovão em seus ouvidos. Pela primeira vez em anos, Ricardo Montenegro, o homem que construíra um império, calculando friamente cada movimento, agia por puro impulso. Ele precisava saber, precisava entender, precisava consertar algo que apenas agora percebia, estava quebrado há muito mais tempo do que imaginava. Helena desapareceu no corredor lateral antes que Ricardo pudesse alcançá-la. Seus passos, apressados, ecoavam pelo concreto, misturando-se ao burburinho crescente da torcida que começava a ocupar o estádio. O empresário parou por um momento desorientado, sensação que há anos não experimentava. Seu mundo era feito de certezas, de números precisos e decisões calculadas. Mas agora, naquele corredor do Maracanã, todas suas certezas pareciam desmoronar. Com licença, ele abordou outro funcionário da limpeza, um senhor de idade que empurrava um carrinho com produtos. A funcionária que estava limpando os vidros aqui? Onde posso encontrá-la? O homem o examinou com curiosidade. A Helena deve estar no setor oeste agora. Mas o senhor não deveria estar aqui. Esta área é restrita para... Ricardo já estava em movimento antes que o funcionário terminasse a frase. O setor oeste. Conhecia o caminho. Uma época distante em que frequentava o estádio regularmente, com o pai havia gravado aquela geografia em sua memória. Seus sapatos italianos, normalmente silenciosos sobre carpetes de escritórios luxuosos, agora batiam forte contra o piso de concreto. Encontrou-a em um corredor menos movimentado, organizando produtos de limpeza em um pequeno depósito. Por um momento, ficou paralisado, observando-a. Helena sempre tivera uma elegância natural, mesmo agora, vestindo o uniforme simples da empresa terceirizada. Seus movimentos continuavam graciosos, como se estivesse arrumando cristais em vez de frascos de desinfetante. Helena! Chamou, sua voz mais rouca do que pretendia. Ela congelou por um instante, mas não se virou. Vai começar o jogo, doutor. Montenegro. O senhor não deveria estar aqui, doutor Montenegro. O tratamento formal o atingiu como um soco no estômago. Quantas vezes ela o chamara carinhosamente de rico em manhãs preguiçosas de domingo. Agora era doutor Montenegro, como qualquer um de seus funcionários. Precisamos conversar, ele insistiu, dando um passo à frente. O que aconteceu? O acordo do divórcio? Não temos nada para conversar. Helena finalmente se virou, e Ricardo viu algo em seus olhos que nunca tinha notado antes. Uma dureza, uma resistência, forjada por anos de dificuldade. Aquele acordo e aquele dinheiro ficaram no passado, assim como nós. Mas eram quase 20 milhões de reais, Helena. Como? Perdi tudo. Ela o interrompeu, sua voz tremendo levemente.
Investi em um empreendimento que parecia perfeito. Tinha todos os documentos, todas as garantias. Era para ser um complexo residencial em Niterói. Um sorriso amargo cruzou seus lábios. Irônico, não é? Eu, que aprendi tanto sobre o mercado imobiliário com você, caí num golpe básico. Ricardo sentiu o sangue gelar. Lembrava-se vagamente de ter lido algo nos jornais sobre um esquema fraudulento em Niterói há alguns anos. Na época, estava ocupado demais com suas próprias aquisições para prestar atenção. Por que não me procurou? Eu poderia procurar você? Helena riu, mas era um riso sem alegria. Depois de como terminamos, depois de todas aquelas acusações, de toda a amargura, ela balançou a cabeça. Meu orgulho não permitiria. E, sinceramente, Ricardo, seu orgulho também. Não teria permitido me ajudar. Ela estava certa, ele percebeu com um peso no peito. O Ricardo de alguns anos atrás, ferido e amargurado com a separação, provavelmente teria visto o pedido de ajuda como uma vingança do destino. E sua família, seus irmãos... Não. Helena voltou a organizar os produtos, suas mãos movendo-se com precisão mecânica. Depois que me casei com você, eles sempre me viram como a irmã rica, a que não precisava mais deles. Quando perdi tudo... Bem, o orgulho é um traço de família, aparentemente. Ricardo observou as mãos dela, agora ásperas pelo trabalho pesado. Mãos que um dia usaram joias caríssimas, que folhearam revistas de decoração escolhendo móveis para suas casas, que acariciaram seu rosto em momentos de ternura. Deixe-me ajudar agora, ele disse, sua voz mais suave. Posso arrumar um emprego melhor para você em uma das minhas empresas. Não! A resposta veio rápida e firme. Não preciso da sua caridade, Ricardo. Aprendi a me virar sozinha. Tenho 3 empregos, aqui no estádio nos fins de semana, como auxiliar administrativa numa autoescola durante a semana e faço faxinas em casas de família às quintas-feiras. Ela ergueu o queixo, um gesto que ele conhecia bem dos tempos em que ela enfrentava as fofocas maldosas da alta sociedade. Não é a vida que eu planejei, mas é uma vida honesta, e é minha. O barulho da torcida aumentou significativamente. O jogo estava prestes a começar. Helena fechou o pequeno depósito com uma chave presa ao cinto do uniforme. Preciso voltar ao trabalho, e você tem um jogo para assistir, não é mesmo? Ela passou por ele seu perfume, o mesmo de anos atrás, mas agora numa versão mais barata, provocando uma onda de memórias que Ricardo lutou para conter. Antes que ela virasse o corredor, ele chamou. Helena, me desculpe, por não ter verificado, por não ter... Não se desculpe, ela respondeu sem se virar. Cada um colhe o que planta, Ricardo. Eu plantei orgulho, você plantou indiferença. E aqui estamos. Ricardo ficou parado no corredor vazio muito depois que ela partiu, o som distante da torcida, parecendo vir de outro mundo. Seu celular vibrava insistentemente no bolso, provavelmente Pedro preocupado com sua ausência. Mas pela primeira vez em anos, os compromissos, as reuniões e até mesmo o jogo pareciam insignificantes. Naquela tarde de domingo, em um corredor de serviço do Maracanã, Ricardo Montenegro descobriu que seu império de concreto e vidro tinha fundações muito menos sólidas do que imaginava. Ricardo não assistiu ao jogo. Sentado no camarote luxuoso, cercado por empresários e políticos que disputavam sua atenção, seu olhar vagava constantemente para os corredores do estádio, procurando um uniforme azul claro em meio à multidão. Pedro, ao seu lado, alternava entre comentar as jogadas e lançar olhares preocupados ao pai, que mal tocara na champanhe e nos canapés servidos. O senhor está muito calado, Dr. Montenegro, observou Paulo Guimarães, um incorporador que há meses tentava fechar uma parceria com ele. Não está apreciando o jogo? Ricardo forçou um sorriso profissional. Apenas distraído com alguns pensamentos sobre negócios, mentiu, levantando-se.
Com licença, preciso fazer uma ligação. No corredor privativo do camarote, encostou-se à parede e afrouxou a gravata. Imagens do passado invadiam sua mente como um filme fora de ordem. O primeiro encontro com Helena em um café em Ipanema, o casamento luxuoso na Candelária, as viagens internacionais, as festas, as brigas cada vez mais frequentes nos últimos anos de união. Seu celular vibrou, uma mensagem de sua assistente lembrando da reunião das 8 da manhã seguinte. A realidade tentando trazê-lo de volta ao presente. Mas pela primeira vez em anos, os números não conseguiam capturar sua atenção. Pai? Pedro aproximou-se cautelosamente. O que está acontecendo? Você parece perturbado. Ricardo estudou o rosto do filho. Pedro tinha os mesmos olhos de Helena, expressivos, incapazes de esconder emoções. Como não percebera isso antes? Encontrei sua madrasta hoje, disse finalmente. Helena. Pedro arregalou os olhos. Helena? Aqui? Depois de tanto tempo? Sim, ela... Ricardo hesitou. Como explicar ao filho que a mulher que ajudara a criá-lo agora trabalhava na limpeza do estádio? Ela está diferente. A vida não foi gentil com ela. Por que nunca mais falamos dela? Pedro encostou-se na parede ao lado do pai. Depois da separação, era como se ela tivesse deixado de existir. Eu tinha 12 anos, estava confuso. E ninguém me explicou nada direito. Ricardo sentiu o peso da culpa aumentar. Na época da separação, mergulhara no trabalho como forma de escape, deixando a secretária lidar com os detalhes práticos. Inclusive, as visitas de Pedro à madrasta, que foram se tornando cada vez mais raras até cessarem completamente. Foi complicado, filho. Eu e Helena cometemos erros. Eu, principalmente. Que tipo de erros? Ricardo fechou os olhos, lembrando-se da última grande briga. Helena acusando-o de ser workaholic, de ter transformado Der Vida em uma agenda corporativa. Ele revidando, dizendo que ela só se importava com festas e aparências. Palavras duras, ditas no calor do momento, que se transformaram em muros intransponíveis. O pior tipo, aqueles que percebemos tarde demais. Um rugido da torcida indicou. Um gol, mas pai e filho permaneceram no corredor, imersos em um silêncio carregado de perguntas não feitas. Sabe o que mais me lembro dela? Pedro quebrou o silêncio. O cheiro de bolo de laranja aos domingos, e como ela sempre sabia quando eu estava triste na escola, mesmo quando eu tentava esconder. Ricardo sentiu algo apertar em seu peito. Helena sempre tivera essa sensibilidade que ele, com sua objetividade empresarial, nunca compreendera direito. Quantas vezes ela tentara alertá-lo sobre problemas com funcionários antes que estourassem? Quantas vezes previra tendências do mercado baseada apenas em conversas casuais com pessoas comuns? Ela me ensinou a dar nó na gravata, continuou Pedro, sorrindo levemente. Disse que todo homem precisava saber fazer isso sozinho, não podia depender sempre de outras pessoas. Típico dela, Ricardo murmurou. Helena sempre prezara pela independência, sua maior qualidade e talvez seu maior defeito. Agora entendia por que ela recusara sua ajuda tão categoricamente no corredor de serviço. O celular voltou a vibrar. Dessa vez era Fernando, seu advogado, lembrando-o da audiência na quarta-feira. Ricardo desligou o aparelho completamente, algo que não fazia há anos. Pedro, preciso que você me ajude com uma coisa, disse, tomando uma decisão repentina. Quero que você descubra tudo o que puder sobre a vida atual da Helena, onde mora, rotina, problemas, mas com discrição absoluta. Vai tentar ajudá-la? Vou tentar consertar algo que quebrei há muito tempo, mas preciso ser inteligente. Helena sempre foi orgulhosa demais para aceitar ajuda direta. Uma funcionária do camarote aproximou-se, oferecendo mais bebidas. Ricardo notou seu crachá e uma ideia começou a se formar em sua mente. Pedro,
Lembra aquele projeto de modernização do setor de recursos humanos que você propôs quando voltou da Inglaterra? O programa de capacitação profissional? Sim, mas você disse que era impraticável e caro demais, Ricardo completou. Bem, acho que mudei de ideia. Na verdade, acho que está na hora de mudar muita coisa. No campo, o jogo continuava, mas Ricardo Montenegro já estava em outra partida, uma muito mais importante. E com stakes muito mais altos que qualquer campeonato. Vou precisar da sua ajuda, filho. Temos muito trabalho pela frente. Pedro sorriu, reconhecendo no pai aquela expressão determinada que já vira tantas vezes antes de grandes negócios. Mas havia algo diferente agora. Um brilho nos olhos que não tinha nada a ver com lucros ou aquisições. Pode contar comigo, pai. Ricardo colocou a mão no ombro do filho, sentindo uma gratidão imensa por aquele jovem que, de alguma forma, herdara a sensibilidade de Helena junto com seu próprio senso de determinação. No estádio, a partida aproximava-se do intervalo. Mas para Ricardo, um novo jogo estava apenas começando, e dessa vez ele não podia se dar ao luxo de perder. A semana seguinte, ao encontro no Maracanã, foi uma das mais agitadas na Montenegro Incorporações em anos. Ricardo chegou segunda-feira às 7 da manhã, uma hora antes do habitual, surpreendendo até mesmo Dona Márcia, a copeira que há 2 décadas era a primeira a chegar ao escritório. Dona Márcia, ele a chamou, enquanto ela preparava o café da manhã dos executivos. Há quanto tempo a senhora trabalha aqui? A mulher parou por um momento, surpresa com a pergunta incomum. 23 anos, doutor Montenegro, desde que o escritório era apenas 3 salas no centro. E seus filhos? O mais novo ainda está na faculdade? O espanto no rosto de Dona Márcia era visível. Em mais de 2 décadas, Ricardo nunca demonstrara interesse por sua vida pessoal. Sim, senhor. O Lucas está no último ano de administração, trabalhando e estudando. Ricardo assentiu pensativo. Mande o currículo dele para o RH. Podemos precisar de sangue novo por aqui. Deixando uma Dona Márcia atônita para trás, seguiu para sua sala, onde Pedro já o aguardava com uma pasta de documentos. Seu filho passara o domingo inteiro pesquisando e fazendo ligações. Consegui algumas informações. Pedro começou, abrindo a pasta. Helena mora em um apartamento pequeno em Del Castilho. Divide o aluguel com uma amiga. Além do trabalho, no Maracanã nos fins de semana, ela é auxiliar administrativa na Autoescola Brasil, em Madureira, e faz faxinas às quintas. Ricardo sentiu um aperto no peito. Del Castilho. Há quanto tempo não ia àquele bairro? Sua empresa tinha até um empreendimento sendo construído por lá, mas ele só o conhecia através de relatórios e fotos. Tem mais, Pedro continuou. A mãe dela, Dona Cecília, está doente, Alzheimer em estágio inicial. Helena usa praticamente todo o salário da autoescola para pagar o plano de saúde e os remédios. Cecília, Ricardo murmurou o nome de sua ex-sogra, uma mulher doce que sempre o tratara como filho. Depois da separação, cortara contato com ela também, como se quisesse apagar todo e qualquer vestígio daquela vida anterior. O que me surpreendeu, Pedro acrescentou, foi descobrir que Helena fez um curso técnico em administração há 2 anos. Terminou com as melhores notas da turma, mas não conseguiu emprego melhor por causa da idade. Ricardo levantou-se e caminhou até a janela. Do 305º andar, o Rio de Janeiro se estendia majestoso à sua frente. Em algum lugar lá embaixo, Helena provavelmente já estava no ônibus a caminho de Madureira. Chame o Fernando do jurídico e a Patrícia do RH, ele decidiu. Temos trabalho a fazer. As horas seguintes foram intensas. Ricardo cancelou todas as suas reuniões do dia, algo inédito em sua carreira, e focou-se exclusivamente no novo projeto. Pedro apresentou sua proposta original de programa de capacitação profissional, agora adaptada para a realidade da empresa. O problema, Patrícia do RH argumentou, é que um programa desse porte exigiria uma estrutura que não temos.
Precisaríamos de instrutores, material didático, espaço físico. Use o 12º andar, Ricardo interrompeu. Estava reservado para a expansão, mas podemos adaptar. O Dr. Montenegros, Fernando, o advogado, interveio cautelosamente. Os custos de um projeto assim... Os custos? Ricardo sorriu, um sorriso que seus funcionários nunca tinham visto antes. Menos corporativo, mais humano. Fernando, quanto gastamos ano passado com consultorias externas? Cerca de 12 milhões. E quanto perdemos com turnover de funcionários? Bem, considerando treinamento, tempo de adaptação, algo em torno de 20 milhões. Então, Ricardo inclinou-se sobre a mesa. Vamos investir em nossa própria gente. O projeto piloto começa com os funcionários terceirizados do Maracanã, todos eles. Ofereçam cursos de administração, contabilidade básica, informática. E quero bolsas de estudo para os filhos dos funcionários, como a que vamos dar para o filho da dona Márcia. A reunião se estendeu até tarde da noite. Quando finalmente terminou, Pedro ficou para trás, observando o pai organizar uma pilha de documentos, algo que normalmente delegaria à sua secretária. Pai, posso fazer uma pergunta pessoal? Ricardo ergueu os olhos. Claro. Por que você e Helena se separaram? De verdade? O empresário deixou os papéis de lado e recostou-se em sua cadeira. Pela janela, as luzes da cidade começavam a se acender, porque eu cometi o erro que muitos homens de sucesso cometem. Confundi ter com ser. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Eu tinha tudo, dinheiro, poder, respeito, mas em algum momento deixei de ser marido. Deixei de ser humano. Transformei-me em uma função. O empresário, o provedor, o homem ocupado demais para jantares em família ou conversas sem agenda. E Helena? Ela tentou me alertar do jeito dela, planejava viagens que eu sempre cancelava, preparava jantares para os quais eu nunca chegava no horário. Ricardo sorriu tristemente. Sabe qual foi nossa última conversa antes da separação? Ela me disse, Rico, você construiu um império, mas perdeu um lar. Pedro absorveu as palavras em silêncio. Lá fora, o rio anoitecia, milhares de vidas seguindo seus cursos sob o céu que escurecia. O programa de capacitação não é só pelo Maracanã, é? Não, Ricardo admitiu. É minha forma de tentar consertar algo maior. Não só com Helena, mas com todos que deixei para trás enquanto construía esse império de vidro e concreto. Naquele momento, seu celular vibrou. Um relatório preliminar sobre os funcionários do Maracanã que participariam do programa. Entre os nomes, lá estava Helena Santos, 52 anos, auxiliar de serviços gerais. Agora, ele disse guardando o telefone, precisamos garantir que esse programa seja perfeito. Helena sempre teve um sexto sentido para identificar falsidades. Ela vai desconfiar quando souber que você está por trás disso. Provavelmente, mas dessa vez não vai encontrar nada falso para desconfiar. Ricardo levantou-se pegando seu paletó. Vamos fazer direito, filho. Não por ela, não por mim, mas por todos os outros que merecem uma segunda chance. Ao sair do escritório naquela noite, Ricardo fez algo que não fazia há anos. Desceu pela escada de serviço, cumprimentando os funcionários da limpeza pelo nome, perguntando sobre suas famílias. Em cada rosto surpreso, em cada sorriso, hesitante, ele via um reflexo do que poderia ter feito diferente todos esses anos, e em cada um deles via uma nova chance de acertar. O despertador tocou às 4:30 da manhã, como todos os dias. Helena abriu os olhos no pequeno quarto em Del Castillo, onde a única janela deixava entrar a luz amarelada do poste da rua. No beliche ao lado, Solange, sua colega de quarto, ainda dormia. Seu turno no hospital só começaria às 7. 15 anos atrás, Helena acordava em lençóis egípcios de 1000 fios em um apartamento na Vieira Solto. Agora, sentava-se na beira de uma cama simples, os pés descalços tocando o piso frio, e sorria.
Não era um sorriso de alegria ou tristeza, mas de aceitação. A vida tinha seus próprios planos, diferentes dos que imaginamos. Mãe? A voz veio do corredor. Dona Cecília, acordada fora de hora novamente. Helena levantou-se rapidamente. Sua mãe estava parada na porta do pequeno quarto que dividia com a neta de Solange, parecendo confusa. Que horas são? Preciso fazer o almoço do seu pai. Vem, mãe. Helena a guiou gentilmente de volta para a cama. Ainda é muito cedo e papai... Hesitou por um momento. Papai já almoçou. Era assim quase todas as manhãs agora. O Alzheimer progressivamente apagava as fronteiras entre presente e passado na mente de Dona Cecília. Às vezes, ela procurava por pessoas que já haviam partido há anos. Outras vezes, não reconhecia rostos familiares. Depois de acomodar a mãe, Helena iniciou sua rotina. Banho rápido, café simples, uniforme da autoescola passado na noite anterior. Na geladeira, uma marmita preparada no domingo. Hoje seria arroz, feijão e ovo cozido. O perfume era uma versão mais barata do Chanel que costumava usar, comprada em promoção no camelô. No ônibus lotado em direção à Madureira, abriu a bolsa surrada e tirou um pequeno caderno. Entre as páginas, uma carta amassada do plano de saúde informava o aumento da mensalidade. Helena fez contas rápidas. Precisaria de mais 2 faxinas por mês para cobrir a diferença. Com licença, uma jovem ofereceu seu lugar. Helena agradeceu sentando-se. No reflexo da janela do ônibus, observou as primeiras mechas brancas em seu cabelo. Tingir já não era uma prioridade. Esse dinheiro agora comprava remédios para sua mãe. O dia na autoescola começou como sempre. Arquivos para organizar, planilhas para atualizar, telefonemas para fazer. Helena digitava com eficiência. O curso técnico de administração não tinha sido em vão. Sua chefe, Dona Jurema, sempre elogiava sua organização. Helena, você tem certeza que nunca trabalhou em administração antes? Dona Jurema perguntava às vezes. Não profissionalmente, ela respondia, omitindo os 15 anos em que administrara uma casa de alto padrão e organizara eventos para a elite carioca. Durante o almoço, sentada na pequena copa da autoescola, Helena permitiu-se pensar no encontro com Ricardo no Maracanã. Ele estava igual. O mesmo porte elegante, o mesmo perfume caro, a mesma expressão de quem podia comprar o mundo. Mas havia algo diferente em seus olhos quando a viu. Pena, remorso, não importava. Ela construíra sua nova vida tijolo por tijolo e não aceitaria caridade, nem dele, nem de ninguém. Seu celular vibrou. Uma mensagem do síndico do Maracanã no grupo dos funcionários terceirizados. Helena abriu, esperando a escala do próximo jogo, mas o conteúdo era diferente. Um aviso sobre um programa de capacitação profissional gratuito com bolsa auxílio para todos os funcionários. Que coincidência, murmurou desconfiada. A timing era suspeita demais para ser acaso. Guardou o celular, decidida a ignorar a oportunidade. Mas à tarde, quando Dona Jurema comentou que precisaria demitir parte da equipe devido à crise, o aviso do programa voltou à sua mente. Uma bolsa auxílio significaria uma renda extra garantida por alguns meses. Na volta para casa, passando em frente a uma banca de jornal, uma manchete chamou sua atenção. Montenegro Incorporações anuncia programa social revolucionário. A foto mostrava Ricardo, sério como sempre, ao lado de um rapaz jovem que ela reconheceu com um aperto no coração. Pedro, seu enteado, agora um homem formado. Helena comprou o jornal com algumas moedas que sobravam na bolsa. Sentada no ônibus, leu a matéria 3 vezes. O programa parecia legítimo. Cursos profissionalizantes, bolsas de estudo, oportunidades de carreira. Mas conhecia Ricardo bem.
Demais para acreditar em coincidências. Em casa, encontrou Dona Cecília lúcida, um dos momentos cada vez mais raros. Sua mãe folheava um álbum antigo de fotografias. "Olha só, filha", ela apontou para uma foto do casamento. "Como você estava bonita neste dia. E o Ricardo, ele sempre foi tão elegante." Helena sentou-se ao lado da mãe, observando a foto. Ali estavam eles, jovens e apaixonados, no altar da Candelária. Ela num vestido de estilista famoso, ele no terno italiano impecável. Pareciam personagens de um conto de fadas. "Sabe, mãe", ela disse suavemente, "às vezes a vida nos leva por caminhos que nunca imaginamos." E às vezes, Dona Cecília respondeu com uma clareza surpreendente, "Esses caminhos nos levam exatamente para onde precisamos estar." Helena ficou em silêncio, pensando nas palavras da mãe. No criado mudo, o jornal com a foto de Ricardo parecia encará-la. O programa de capacitação poderia ser uma armadilha, uma forma de Ricardo limpar sua consciência. Ou poderia ser uma nova chance. Ela murmurou pegando o celular. Seus dedos hesitaram sobre o teclado antes de digitar a mensagem para o síndico. "Pode me incluir na lista do programa de capacitação." Naquela noite, antes de dormir, Helena permitiu-se um momento de fraqueza. Abriu a gaveta da cômoda e tirou uma pequena caixa de madeira. Dentro, guardado há anos, estava seu antigo crachá da Montenegro Incorporações. Helena Montenegro, diretora de eventos sociais. Amanhã seria outro dia, outro ônibus lotado, outro turno na autoescola, mais algumas horas de limpeza no Maracanã. Mas talvez, apenas talvez, também fosse o começo de algo novo. E dessa vez, ela estava mais forte para enfrentar o que viesse. O 12º andar da Montenegro Incorporações havia se transformado completamente em 2 semanas. As antigas, divisórias que criariam mais escritórios executivos deram lugar a salas de aula modernas, com computadores novos e mesas dispostas em círculo para facilitar a interação. Pedro supervisionava pessoalmente cada detalhe, desde a iluminação até o café servido nos intervalos. "Os primeiros alunos chegam hoje", ele informou ao pai durante a reunião matinal. 25 no total, todos funcionários do Maracanã. Ricardo ajustou a gravata, um gesto nervoso que não conseguia controlar. E ela confirmou presença. Turma da noite, depois do trabalho na autoescola. A sala de reuniões ficou em silêncio. Através das janelas de vidro, o sol da manhã iluminava a cidade, fazendo os prédios brilharem como espelhos. Ricardo pegou-se imaginando Helena entrando naquele mesmo edifício anos atrás, quando ainda era sua esposa, quando aquele império de vidro e aço também era dela. "Doutor Montenegro?" Patrícia, a diretora de RH, interrompeu seus pensamentos. "Precisamos discutir uma questão delicada. A senhora Helena Santos. Bem, sua experiência prévia e formação técnica a colocam muito à frente dos outros alunos. Talvez devêssemos..." "Não", Ricardo cortou. "Ela participa como todos os outros. Sem privilégios, sem distinções." A manhã passou em uma sucessão de reuniões, mas a mente de Ricardo estava no 12º andar, onde os primeiros alunos já começavam a chegar para o turno da manhã. Através das câmeras de segurança, que mandou instalar discretamente em seu computador, observava suas reações, o espanto ao ver o luxo do prédio, a timidez ao serem recebidos com café e uniforme novos, o orgulho ao receberem seus crachás de estudantes. À noite, muito depois do horário normal do expediente, Ricardo permaneceu em sua sala. Às 19 horas, as câmeras mostraram Helena entrando no saguão. Ela parou por um momento, olhando ao redor como se buscasse fantasmas do passado. Seu uniforme da autoescola estava impecavelmente passado e ela prendera os cabelos em um coque simples. "Boa noite, senhora Helena." A recepcionista sorriu, entregando-lhe um crachá. 12º andar,
Sala 3. Helena pegou o elevador com outros 2 alunos. Ricardo observou pela câmera como ela se mantinha ereta, digna, mesmo quando um executivo retardatário entrou e mal notou sua presença. Era a mesma postura que mantinha nas festas da alta sociedade, quando alguns tentavam menosprezá-la por sua origem mais humilde. Na sala de aula, Helena escolheu um lugar discreto no fundo. O professor, cuidadosamente selecionado por Pedro, iniciou a aula introdutória sobre gestão empresarial moderna. Alguém aqui tem experiência com administração de eventos ou gestão de equipes? Ricardo prendeu a respiração. Viu Helena hesitar, sua mão subindo levemente antes de baixá-la. Outros alunos compartilharam experiências simples: organização de festas de igreja, coordenação de mutirões comunitários. O professor escrevia no quadro quando Helena finalmente falou: a chave para qualquer evento bem-sucedido é a previsão de imprevistos. A sala ficou em silêncio. O professor virou-se interessado. Poderia elaborar? Quando organizamos algo, ela continuou, sua voz ganhando confiança, precisamos ter não apenas um plano A, mas planos até o Z, porque as pessoas são imprevisíveis. O tempo é imprevisível e um bom gestor precisa estar preparado para todas as possibilidades. Ricardo sorriu. Quantas vezes ela salvara eventos importantes com sua capacidade de antecipação? Quantas crises foram evitadas porque Helena sempre tinha um plano B pronto? A aula prosseguiu e, aos poucos, outros alunos começaram a buscar a opinião de Helena. Ela compartilhava seu conhecimento com humildade, sem jamais revelar a verdadeira extensão de sua experiência. No intervalo, Ricardo observou-a sozinha na área do café, estudando um folheto sobre o programa. Seu telefone tocou. Era um número que ela certamente reconheceria. Alô? A voz de Dona Cecília soava confusa. Helena? Não sei onde estou. Senhora Cecília? Ricardo respondeu, sentindo o coração apertar. Aqui é o Ricardo, lembra de mim? Um momento de silêncio. Ricardo, o marido da Helena? Isso mesmo. A senhora está em casa? Não sei, está escuro. Não se preocupe, vou resolver isso. Ricardo rapidamente acionou seu motorista e ligou para Solange, a colega de quarto de Helena, cujo número Pedro conseguira previamente. Em 15 minutos, a situação estava resolvida. Dona Cecília havia simplesmente se confundido com o horário e acendido todas as luzes da casa. Através das câmeras, viu Helena voltando para a sala de aula, checando discretamente o celular. Um sorriso suave surgiu em seus lábios ao ler a mensagem de Solange, informando que estava tudo bem com sua mãe. A aula terminou às 10 da noite. Ricardo observou enquanto os alunos saíam, comentando animadamente sobre o curso. Helena foi a última a sair, parando um momento para observar o logo da Montenegro Incorporações no saguão. Quando ela finalmente deixou o prédio, Ricardo desligou as câmeras e recostou-se em sua cadeira. Na mesa, uma pasta continha os relatórios do primeiro dia do programa. Sobre ela, uma foto antiga que Pedro encontrara nos arquivos. Helena, sorrindo, inaugurando a antiga sede da empresa ao seu lado. Como foi o primeiro dia? Pedro entrou na sala carregando 2 cafés. Ela não perdeu o toque, Ricardo respondeu, aceitando a bebida. Continua sendo a pessoa mais capaz que já conheci. E a mais orgulhosa. Sim, Ricardo sorriu. Mas, dessa vez, não vou deixar o orgulho, nem o meu, nem o dela, estragar tudo. Pai e filho ficaram em silêncio, observando as luzes da cidade pela janela. Em algum lugar lá embaixo, um ônibus levava Helena de volta para casa, onde Dona Cecília provavelmente a esperava acordada. E pela primeira vez em muitos anos, os caminhos que os separaram começavam lentamente a se reencontrar. Pedro Montenegro estacionou seu BMW na frente do Hospital Miguel Couto numa tarde de quarta-feira. Havia começado a frequentar o café da esquina depois de descobrir que era onde Mariana, a jovem enfermeira que cuidava de Dona Cecília durante suas consultas, costumava lanchar.
Não planejara isso. Na verdade, conhecera Mariana por acaso, quando foi verificar pessoalmente as condições do tratamento de Dona Cecília. Mais uma das tarefas de reconhecimento que seu pai lhe designara. Mas algo na simplicidade e dedicação da enfermeira o cativou instantaneamente. Achei que executivos só frequentassem cafés em Ipanema. Mariana sorriu ao vê-lo entrar no estabelecimento modesto. Usava o uniforme do hospital e tinha os cabelos presos em um rabo de cavalo simples, mas Pedro a achava mais bonita que qualquer socialite que já conhecera. Descobri que o café daqui é melhor, ele respondeu sentando-se. E a companhia? Também, Mariana corou levemente. Preciso voltar em meia hora. Dona Cecília tem consulta hoje. Como ela está? Estável, mas... Mariana hesitou. A filha dela está tendo dificuldades com os custos do novo tratamento. O plano de saúde não quer cobrir alguns medicamentos. Pedro sentiu um aperto no peito. Sabia que seu pai pagava secretamente parte das despesas médicas através de uma conta anônima, mas o orgulho de Helena a fazia recusar qualquer ajuda que descobrisse. Deve ser difícil para a família, comentou, cauteloso para não revelar que conhecia a situação. Muito. A Helena trabalha em 3 empregos, sabia? Mas nunca reclama. Outro dia a encontrei no corredor, exausta depois de uma noite no Maracanã. Mas ainda assim tinha energia para fazer sua mãe rir. Pedro remexeu seu café, pensativo. Você admira ela? Demais, Mariana sorriu. Sabe aquelas pessoas que a vida tenta derrubar, mas elas se mantêm de pé, com dignidade? A Helena é assim. Outro dia estava me contando sobre o curso que está fazendo, os olhos dela brilhavam tanto. Que curso? Algo sobre gestão empresarial, numa empresa grande do centro. Ela não fala muito sobre isso, mas percebo que está feliz. Disse que pela primeira vez em anos, sente que está voltando a ser ela mesma. Pedro sentiu uma onda de orgulho pelo pai. O programa estava funcionando exatamente como planejado. Mari. Ele começou, usando pela primeira vez o apelido carinhoso. Preciso te contar uma coisa. Mas antes que pudesse continuar, uma voz familiar soou atrás dele. Pedro! Ele congelou. Helena estava parada ali, ainda no uniforme da autoescola, segurando uma sacola de farmácia. Helena! Ele levantou-se num impulso, derrubando um pouco de café. É bom te ver. Vocês se conhecem? Mariana perguntou surpresa. O silêncio que seguiu foi denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Helena olhava de Pedro para Mariana, compreensão lentamente surgindo em seu rosto. Pedro foi meu enteado, ela disse finalmente. Há muito tempo. Enteado? Mariana empalideceu. Então, você é filho do Ricardo Montenegro. Helena completou, um sorriso irônico nos lábios. Dono da empresa onde estou fazendo o curso. Ela se voltou para Pedro. Agora entendo muita coisa. Helena, não é o que você está pensando, Pedro tentou explicar. O programa é legítimo, foi minha ideia, Claro que foi. Ela ajeitou a bolsa no ombro. Seu pai sempre foi bom em usar outras pessoas para conseguir. O que quer? Vejo que você aprendeu bem com ele. Helena, Mariana levantou-se. Eu não sabia... Não se preocupe, Mari. Você é jovem demais para entender certos jogos. Helena suspirou. Só tome cuidado. Essa família tem um talento especial para fazer as pessoas se sentirem especiais antes de dispensá-las. Com essas palavras, ela saiu do café, deixando um silêncio pesado para trás. Mari, me deixa explicar. Pedro implorou, vendo lágrimas nos olhos da enfermeira. Explicar o quê? Que você me usou para espionar a ex-madrasta do seu pai? Que fingiu se interessar por mim para conseguir informações? Não, eu realmente gosto de você. Encontrar você aqui foi coincidência. Como posso acreditar?
Mariana pegou sua bolsa. Preciso voltar ao trabalho. Por favor, não me procure mais. Pedro ficou sozinho no café, o celular vibrando com uma chamada de seu pai que ele não tinha coragem de atender. Como explicar que acabara de colocar em risco todo o plano cuidadosamente elaborado? No hospital, Helena encontrou Dona Cecília no consultório, Mariana cuidadosamente evitando seu olhar enquanto checava os sinais vitais. Filha, Dona Cecília sorriu, um de seus momentos de lucidez. Você parece preocupada. Não é nada, mãe. Helena forçou um sorriso, mas sua mente fervilhava. O programa de capacitação, as despesas médicas misteriosamente pagas, o interesse repentino de Pedro por Mariana, todas as peças se encaixavam em um quebra-cabeça que ela deveria ter percebido antes. Seu celular vibrou com uma mensagem do curso. Havia sido selecionada para um projeto especial com aumento na bolsa auxílio. Agora, ela sabia exatamente de onde vinha essa oportunidade. Sabe, mãe, ela disse guardando o celular, às vezes as pessoas confundem poder com direito. Acham que podem controlar a vida dos outros só porque têm dinheiro para isso. E às vezes, Dona Cecília respondeu, com aquela sabedoria que nem mesmo a doença conseguia apagar, o orgulho nos impede de ver que nem toda ajuda vem com segundas intenções. Helena ficou em silêncio, observando pela janela do hospital. O BMW de Pedro ainda estacionado na rua. Em algum lugar no centro da cidade, sabia que Ricardo provavelmente já estava sendo informado do encontro desastroso. Pela primeira vez em anos, sentiu vontade de rir da ironia da situação. Todos esses anos tentando reconstruir sua vida longe dos Montenegro, e agora eles estavam mais presentes do que nunca, nos corredores onde estudava, no tratamento de sua mãe e até mesmo no coração partido de sua jovem amiga. A vida, murmurou para si mesma, tem um senso de humor muito peculiar. Ricardo estava em seu escritório quando Pedro finalmente criou coragem para entrar. O sol já se punha, pintando o céu do Rio em tons de laranja que normalmente passavam despercebidos pela janela do 35º andar. Ela sabe, Pedro disse simplesmente, desabando em uma das poltronas de couro. Ricardo não precisou perguntar quem ou o quê. O olhar derrotado do filho dizia tudo. Como? Me encontrou com a Mariana, a enfermeira que cuida da Dona Cecília. Pedro passou as mãos pelo rosto. Pai, eu estraguei tudo. Não só o seu plano, mas... Ele hesitou. Mariana não quer mais falar comigo. Ricardo observou o filho por um longo momento. Viu nele o mesmo olhar perdido que costumava ver no espelho 15 anos atrás, quando seu próprio casamento desmoronava. Você gosta mesmo dessa moça, não é? Nunca senti isso por ninguém, Pedro admitiu. E agora ela acha que eu só me aproximei dela para espionar a Helena. O silêncio pesou na sala. Lá fora, as primeiras luzes da cidade começavam a se acender, como estrelas surgindo no asfalto. Sabe qual foi meu maior erro com a Helena? Ricardo perguntou, levantando-se para servir 2 doses de uísque. Não foi o trabalho excessivo, nem mesmo as brigas. Foi achar que podia controlar tudo, que dinheiro e influência eram substitutos para honestidade e respeito. Ele entregou um copo ao filho e sentou-se na poltrona ao lado. E agora estou cometendo o mesmo erro, tentando orquestrar a vida dela nos bastidores como se ela fosse mais um dos meus empreendimentos. O interfone tocou. Doutor Montenegro, sua secretária anunciou. A senhora Helena Santos está aqui. Diz que precisa falar com o senhor. Pedro levantou-se num salto, mas Ricardo fez um gesto para que permanecesse. Mande-a entrar. Helena entrou na sala como se ainda fosse sua casa. E de certa forma, pensou Ricardo, ainda era. Ela ainda usava o uniforme da autoescola, mas sua postura era a mesma de quando costumava presidir reuniões beneficentes naquele mesmo prédio.
Não precisam se levantar, ela disse, um toque de ironia na voz. Afinal, vocês devem estar cansados de tanto manipular a vida dos outros. Helena, Pedro começou. Não, Pedro, me deixe falar. Ela tirou da bolsa um envelope. Minha carta de desligamento do programa de capacitação e um cheque cobrindo todos os custos do tratamento da minha mãe que foram misteriosamente pagos nos últimos meses. O cheque não vai ser aceito, Ricardo falou calmamente. Ah, vai sim, porque se não for, vou à imprensa contar como o grande Ricardo Montenegro usa programas sociais como fachada para manipular pessoas. Helena, Pedro interveio, não é nada disso. O programa é legítimo, está ajudando dezenas de famílias. E por isso vocês precisavam investigar minha vida? Mandar você namorar a Mariana? Que parte disso é legítima, Pedro? Ricardo observou uma lágrima solitária escorrer pelo rosto de Helena, rapidamente enxugada. 15 anos, e ela ainda tinha o mesmo hábito de erguer o queixo para esconder a emoção. A Mariana não fazia parte de nenhum plano, Pedro disse, sua voz embargada. Eu a conheci por acaso e me apaixonei. Sim, eu deveria ter contado a verdade antes, mas tinha medo de perder ela, como estou perdendo agora. Helena pareceu hesitar pela primeira vez. Pedro, você é igualzinho seu pai. Acha que pode consertar tudo com boas intenções e dinheiro. Não, Ricardo levantou-se. Ele é muito melhor do que eu, porque ele realmente se apaixonou pela Mariana enquanto eu... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Eu criei esse programa pensando que poderia comprar minha redenção. O silêncio que seguiu foi interrompido apenas pelo barulho distante da cidade lá embaixo. Sabe o que é irônico? Helena finalmente falou. O programa é excelente. Está realmente mudando vidas. Minhas colegas do Maracanã, pela primeira vez, têm esperança de um futuro melhor. Ela balançou a cabeça. Mas vocês tinham que transformar isso em um teatro particular. Fique no programa, Ricardo pediu. Não por mim, não pelo Pedro, mas por você mesma. Você sempre foi a pessoa mais capaz que já conheci. Está se destacando não porque eu manipulei algo, mas porque é competente. E minha mãe, os pagamentos misteriosos. Foi ideia minha, Pedro admitiu. Mas só porque... Ele hesitou. Porque o quê? Porque eu sentia falta dela, ele completou, sua voz quase um sussurro. Dona Cecília foi mais avó para mim que minha própria avó. Quando a encontrei no hospital, confusa e assustada, não pude evitar. Helena sentou-se pesadamente em uma das poltronas, o envelope ainda em suas mãos trêmulas. Vocês não entendem? Não é sobre dinheiro, nunca foi. É sobre dignidade, sobre construir minha própria vida sem dever nada a ninguém. E você construiu, Ricardo falou. Tudo que conquistou nos últimos anos foi por seu próprio mérito. Nós só tentamos ajudar nos bastidores, mesmo que da maneira errada. Como posso confiar em vocês agora? Talvez, Pedro sugeriu, começando pela verdade, toda ela. Ele pegou seu celular. Vou ligar para a Mariana. Ela merece saber. Tudo também. Helena observou o jovem por um momento, lembrando-se do menino que um dia a ajudara a criar. Ela gosta muito de você, sabia? Nunca a vi falar de ninguém assim. E eu a amo, Pedro respondeu simplesmente. Alguns sentimentos são verdadeiros demais para serem parte de qualquer plano. Ricardo observou a interação entre seu filho e sua ex-esposa, sentindo uma estranha mistura de arrependimento e esperança. Lá fora, o Rio de Janeiro brilhava sob o céu noturno, milhares de histórias se desenrolando em cada janela iluminada. O que você quer fazer, Helena? Ele perguntou. Finalmente, ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela para a cidade que um dia fora seu reino e agora era seu campo de batalha diário. Quero continuar no programa, disse por fim, mas com uma condição.
Vocês dois vão se afastar. Completamente. Nada de interferências, nada de ajudas secretas. Se eu merecer uma promoção, será por meu próprio mérito. E Dona Cecília? Pedro perguntou suavemente. Vou aceitar a ajuda com o tratamento dela, Helena respondeu após uma pausa. Mas não como caridade. Vou pagar cada centavo, nem que demore anos. Ricardo assentiu, reconhecendo nas palavras dela a mesma determinação que o fizera se apaixonar tantos anos atrás. E quanto a Mariana? Pedro perguntou, o celular ainda na mão. Isso, Helena sorriu levemente, é entre vocês dois. Mas Pedro, dessa vez, seja honesto desde o início. Quando Helena deixou o escritório aquela noite, algo havia mudado. Não era perdão, ainda não, mas talvez fosse o começo de um entendimento. Ricardo observou pela janela enquanto ela esperava o ônibus no ponto, recusando a oferta de Pedro para levá-la em casa. Ela sempre foi mais forte que todos nós. Ele murmurou. Sim, Pedro concordou, digitando uma mensagem para Mariana. E é por isso que precisamos merecer a confiança dela dessa vez. O rio continuava sua sinfonia noturna lá fora, indiferente aos dramas que se desenrolavam no 35º andar. Mas, para as pessoas naquela sala, algo importante havia começado a se curar, mesmo que o caminho ainda fosse longo e incerto. O inverno carioca chegou com uma chuva fina que não parava há 3 dias. Na sala de aula do 12º andar, Helena observava as gotas escorrerem pela janela enquanto seus colegas apresentavam seus projetos finais do módulo de gestão financeira. 3 meses haviam se passado desde a confrontação no escritório de Ricardo e muita coisa havia mudado. E agora, anunciou o professor, gostaria de chamar Helena Santos para apresentar seu projeto sobre otimização de custos em eventos corporativos. Helena levantou-se, ajeitando o blazer simples que comprara em uma loja de departamento. Não, era mais o uniforme da autoescola. Após sua apresentação anterior sobre gestão de equipes, recebera uma promoção para coordenadora administrativa, exatamente como havia dito a Ricardo, por mérito próprio. Meu projeto, ela começou, nasceu de uma observação simples. Grandes empresas gastam fortunas com eventos que poderiam ter o mesmo impacto por 1/3 do custo. Enquanto apresentava, Helena notou alguns executivos da empresa observando. Discretamente, pela porta de vidro. Não havia sinal de Ricardo ou Pedro. Eles estavam cumprindo sua palavra de manter distância. Mas seus números falavam por si. Seu projeto demonstrava uma economia potencial de 40% nos custos de eventos corporativos sem perder qualidade. Impressionante, senhora Santos, comentou um dos executivos após a apresentação. Onde adquiriu tanta experiência em gestão de eventos? Helena sorriu. Digamos que tive uma vida anterior. Na saída do prédio, encontrou Mariana esperando sob um guarda-chuva colorido. A jovem enfermeira havia se tornado uma presença constante em sua vida, mesmo depois de saber toda a verdade sobre seu relacionamento com Pedro. Como foi a apresentação? Acho que foi bem, Helena respondeu, compartilhando o guarda-chuva enquanto caminhavam até o ponto de ônibus. E você? Como estão as coisas com Pedro? Mariana corou levemente. Estamos reconstruindo. Ele tem se esforçado muito para provar que é sincero. Ontem passou o dia inteiro no hospital, ajudando com os pacientes do setor infantil. Helena assentiu, lembrando-se do menino que costumava doar todos seus brinquedos para crianças carentes, antes que o mundo corporativo começasse a moldá-lo. E mamãe, como está hoje? Dona Cecília teve um dia bom. Lembrou de todas as enfermeiras pelo nome e até contou aquela história do seu casamento de novo. Mariana hesitou. Pedro estava lá quando ela começou a contar. Foi interessante. Helena sentiu um aperto no peito. Ela reconheceu ele? Sim, chamou ele de meu netinho e perguntou por que não aparecia mais nos almoços de domingo.
O ônibus chegou, espalhando água da chuva. Dentro dele, Helena ficou em silêncio, pensando em como a vida tinha formas estranhas de reconectar os fios que o tempo separou. Em casa, encontrou Solange preparando um chá para Dona Cecília. Sua mãe folheava uma revista antiga de decoração, parando ocasionalmente para apontar móveis que um dia fizeram parte de sua vida. Helena, ela chamou ao ver a filha, venha ver essa sala, igualzinha à que você e Ricardo tinham no apartamento da Vieira Souto. É verdade, mãe. Helena sentou-se ao lado dela, notando que a revista era de 15 anos atrás. Na página, um artigo sobre os lares mais elegantes do Rio mostrava seu antigo apartamento. Você está diferente, Dona Cecília observou repentinamente, com aquela lucidez que às vezes surpreendia a todos. Mais leve, como antes. Sim, como quando ainda acreditava que podia conquistar o mundo. Sua mãe sorriu, antes do orgulho e do medo tomarem conta. Helena refletiu sobre as palavras da mãe enquanto tomava seu banho noturno. No espelho embaçado, seu reflexo mostrava alguém que ela não via há muito tempo. Uma mulher confiante, que não precisava mais se esconder atrás de amargura ou ressentimento. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Pedro. Você se importa se eu levar a Mari para visitar a vovó Cecília no domingo? Vovó Cecília. O termo a pegou desprevenida, trazendo lágrimas aos olhos. Respondeu um simples claro que não, antes de se deitar. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório da autoescola para seu último dia de trabalho, encontrou um envelope na sua mesa. Dentro, havia um cartão simples com a letra elegante de Ricardo. Parabéns pela apresentação. Não estive lá, como prometi, mas os números falam por si. O Conselho está considerando implementar seu projeto em toda a rede de empresas. Você sempre foi brilhante. Só precisava de uma chance de mostrar isso novamente. Ricardo. Abaixo da assinatura, um PS. Pedro me contou sobre domingo. Se não for incômodo, gostaria de enviar aquele bolo de laranja que Dona Cecília, um tanto gostava. A receita ainda está guardada na minha casa, do tempo em que você a escreveu para nossa cozinheira. Helena guardou o cartão na bolsa, sentindo uma mistura complexa de emoções. As paredes que construíra ao longo dos anos começavam a mostrar pequenas rachaduras, deixando entrar uma luz que há muito não permitia em sua vida. Dona Helena? Jurema, sua antiga chefe, aproximou-se com lágrimas nos olhos. Vai fazer muita falta por aqui. Obrigada por tudo, Jurema. Helena abraçou a mulher que lhe dera uma chance quando ninguém mais daria. A senhora me ensinou muito, mais do que imagina. Ao sair da autoescola pela última vez, Helena olhou para o céu. A chuva finalmente havia parado e um tímido sol de inverno começava a aparecer entre as nuvens. No ponto de ônibus, pegou o celular e respondeu à mensagem de Ricardo. O bolo seria bem-vindo, mas com uma condição. Você mesmo tem que fazê-lo. Está na hora de aprender que algumas coisas na vida não podem ser delegadas. Guardando o celular, Helena sorriu. Talvez sua mãe estivesse certa. Ela estava voltando a ser quem era antes. Mas agora, mais sábia, mais forte e finalmente pronta para aceitar que nem toda ajuda vem com correntes atadas. O domingo amanheceu com aquele sol tímido característico dos invernos cariocas. Na cobertura da Vieira Souto, Ricardo Montenegro estava há 2 horas na cozinha, rodeado de farinha, ovos quebrados e 3 tentativas frustradas de fazer o bolo de laranja. Ei! Pedro observava da porta, segurando uma xícara de café e tentando não rir. Tem certeza que não quer ajuda? A Márcia poderia... Não. Ricardo ajeitou o avental que jamais imaginara usar. Helena foi clara. Eu mesmo tenho que fazer. A cozinha, normalmente imaculada e praticamente intocada, parecia uma zona de guerra.
Ricardo, ainda não totalmente à vontade com os utensílios domésticos, consultava repetidamente o papel amarelado com a receita escrita à mão por Helena, tantos anos atrás. Quanto tempo até precisarmos sair? Pedro consultou o relógio. 2 horas. Mari já deve estar ajudando Helena a arrumar tudo. Ricardo assentiu, separando mais laranjas para tentar novamente. O perfeccionismo que o tornara um empresário de sucesso agora se voltava para uma tarefa aparentemente simples, mas que carregava um significado muito maior que apenas farinha e açúcar. Do outro lado da cidade, em Del Castilho, Helena e Mariana transformavam o pequeno apartamento. A mesa da sala estava posta com a melhor toalha de Solange, e flores frescas, um presente surpresa de Pedro, enfeitavam o ambiente. Ainda, não acredito que ele está mesmo fazendo o bolo, Mariana comentou, ajudando a organizar as xícaras. Pedro disse que a cozinha está um caos. Helena sorriu, imaginando Ricardo Montenegro, o homem que comandava um império corporativo, lutando com uma receita caseira. Ele sempre foi teimoso, quando coloca algo na cabeça. Igual alguém que eu conheço, Dona Cecília comentou da sua poltrona. Era um dos seus dias bons, e desde cedo estava animada com a perspectiva da visita. Vocês dois sempre foram, e parecidos demais, por isso as faíscas. Mãe, estou mentindo? A senhora sorriu com sagacidade. 2 orgulhosos, 2 teimosos, 2 perfeccionistas. Mariana observou a interação com curiosidade. Nos últimos meses, aproximara-se tanto de Helena quanto de Dona Cecília, encontrando nelas uma extensão da família que perdera cedo. Agora, prestes a participar desse reencontro familiar complexo, sentia-se nervosa e esperançosa. Helena, ela hesitou. Você acha que um dia vai conseguir perdoar totalmente o Pedro? E o Ricardo? Helena parou de arrumar os guardanapos pensativa. Sabe, Mari, perdão é uma palavra muito forte. Prefiro pensar em compreensão. Estou aprendendo a compreender que pessoas podem mudar, que intenções podem ser genuínas, mesmo quando os métodos são errados. A campainha tocou, interrompendo a conversa. Era Solange, voltando do plantão no hospital. Trouxe pão de queijo fresquinho, anunciou, colocando um pacote sobre a mesa. E vocês não vão acreditar quem eu encontrei no elevador. Pedro entrou logo atrás, carregando um arranjo de orquídeas. Cheguei cedo para ajudar, explicou, beijando Mariana e abraçando Dona Cecília, que o recebeu com lágrimas nos olhos. Meu netinho, ela sorriu tocando seu rosto, está igualzinho seu pai na sua idade. Um silêncio suave caiu sobre a sala. Helena observou como Pedro havia crescido, como se tornara um homem diferente do playboy que voltara da Inglaterra meses atrás. Mariana tinha feito bem a ele. Seu pai está chegando? Solange perguntou, quebrando o momento. Sim, ele... Pedro foi interrompido por nova campainha. Ricardo estava parado à porta, sem seu habitual terno, segurando uma forma ainda quente. Parecia estranhamente vulnerável, com uma mancha de farinha no rosto que ninguém teve coragem de mencionar. Entre, Helena convidou, pegando a forma de suas mãos. Vou pegar pratos para todos. Na cozinha, ela cortou uma fatia do bolo ainda morno. O aroma era exatamente como se lembrava. Domingos preguiçosos de anos atrás, quando a vida parecia mais simples. Provou um pedaço pequeno e sentiu os olhos marejarem. E então, Ricardo estava parado na porta da cozinha, tentando parecer casual, mas claramente ansioso. Ficou muito ruim? Está... Helena engoliu a emoção junto com o bolo. Está exatamente igual. Como conseguiu? Tentei 4 vezes e... Ele sorriu timidamente. Pode ter envolvido uma chamada de vídeo com nossa antiga cozinheira para algumas dicas. Helena riu, um som que surpreendeu a ambos. Você? Em chamada de vídeo com a Dona Zefa? Ela quase teve um ataque quando me viu todo sujo de farinha.
O momento foi interrompido por Dona Cecília, que entrou na cozinha apoiada em Pedro. Que cheiro bom, ela sorriu, igual aos domingos de antigamente. Ricardo aproximou-se dela cautelosamente. Como está, Dona Cecília? Ah, Ricardo. Ela o abraçou sem hesitar. Demorou, mas finalmente aprendeu a fazer algo além de assinar. Cheques. A tensão na cozinha dissolveu-se em risos. Logo todos estavam reunidos em volta da mesa, o bolo servido em pratos simples que pareciam mais valiosos que as antigas porcelanas da Vieira Souto. Um brinde, Pedro propôs, erguendo sua xícara de café. A família, todos repetiram, e Helena notou como a palavra não doía mais como antes. Observando a cena, Ricardo conversando animadamente com Solange sobre o hospital, Pedro e Mariana de mãos dadas, Dona Cecília sorrindo com migalhas de bolo nos lábios, Helena percebeu que famílias, como receitas, às vezes precisam ser refeitas várias vezes até encontrar o ponto certo. Mais café? Ofereceu a Ricardo, que assentiu com um sorriso agradecido. Lá fora, o sol de inverno brilhava mais forte, como se também quisesse participar daquele momento de recomeço. O aroma de laranja e café preenchia o pequeno apartamento, misturando-se com risos e conversas, construindo aos poucos uma nova memória sobre as antigas cicatrizes. O auditório principal da Montenegro Incorporações estava lotado naquela manhã de segunda-feira. O programa de capacitação profissional chegava ao fim de seu primeiro ciclo e os resultados seriam apresentados ao conselho diretor. Helena, sentada na primeira fila junto com outros alunos, sentia uma familiar mistura de ansiedade e determinação. Com a palavra, anunciou o presidente do conselho, a senhora Patrícia Santos, do RH, para apresentar os resultados do programa. Patrícia, elegante em seu terno azul marinho, dirigiu-se ao púlpito. Nas fileiras do fundo, Ricardo e Pedro observavam discretamente, cumprindo sua promessa de não interferência direta. O programa superou todas as expectativas. Patrícia começou, projetando gráficos na tela. 92% dos participantes completaram o curso. 60% já foram promovidos em seus trabalhos originais ou contratados por novas empresas. E temos 3 casos de alunos que abriram seus próprios negócios. Helena sentiu um aperto no peito ao ver seu projeto de otimização de eventos aparecer no telão, destacado como um dos casos de sucesso. Em particular, Patrícia continuou, gostaríamos de destacar o projeto desenvolvido por uma de nossas alunas, que propõe uma revolucionária abordagem para a redução de custos em eventos corporativos, mantendo a qualidade e impacto social. No fundo do auditório, Ricardo ajustou sua gravata, um gesto nervoso que Helena reconheceu mesmo à distância. Por isso, Patrícia sorriu. Gostaria de chamar Helena Santos para apresentar pessoalmente sua proposta ao conselho. O caminho até o púlpito pareceu interminável. Helena sentiu o peso de dezenas de olhares, incluindo aqueles de sua antiga vida. Mas quando começou a falar, sua voz estava firme. Meu projeto nasceu de uma observação simples. Desperdiçamos. Muito tentando impressionar, quando o verdadeiro impacto vem da conexão humana. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando brevemente os de Ricardo. Por exemplo, um coquetel para 200 pessoas num hotel 5 estrelas pode custar o mesmo que um programa anual de alimentação para famílias carentes. A questão é, qual deles gera mais valor real para a empresa e para a sociedade? Por 40 minutos, Helena apresentou números, estudos de caso e projeções. Sua experiência anterior como esposa de um dos maiores empresários do Rio havia lhe dado uma visão única. Ela conhecia os 2 lados da moeda, o luxo e a necessidade, a ostentação e a simplicidade. E para demonstrar na prática, ela concluiu,
Organizei o coquetel de formatura do nosso programa com 1/3 do orçamento inicialmente previsto. O valor economizado foi direcionado para bolsas de estudo para os filhos dos funcionários. Terceirizados. Um silêncio impressionado tomou conta do auditório, seguido por uma salva de palmas. No fundo da sala, Pedro sorria orgulhoso, enquanto Ricardo mantinha uma expressão enigmática. Após a apresentação, enquanto os executivos conversavam animadamente durante o café, Helena foi surpreendida por Gustavo Mendes, o maior rival de Ricardo no mercado imobiliário. "Impressionante, senhora Santos", ele comentou, seu sorriso calculado. "Que tal discutirmos a implementação do seu projeto na minha empresa? O salário seria naturalmente muito superior ao que a Montenegro ofereceria." Helena sentiu o peso da ironia da situação. Anos atrás, participara de inúmeros coquetéis onde Gustavo tentava superar Ricardo em negócios. Agora, ele tentava fazer o mesmo através dela. "Agradeço o interesse, Dr. Mendes." Ela respondeu com um sorriso educado. "Mas pretendo desenvolver o projeto aqui mesmo. Digamos que tenho uma história com esta empresa." "História?" Ele ergueu uma sobrancelha. "Ah, agora me lembro. Você não é a ex... Sou Helena Santos." Ela o interrompeu suavemente. "Criadora do projeto que o senhor acabou de elogiar. E é assim que pretendo ser reconhecida daqui para frente." Mais tarde, no elevador vazio, Helena encontrou-se sozinha com Ricardo pela primeira vez desde o domingo do bolo de laranja. "Parabéns", ele disse simplesmente. "Foi brilhante." "Obrigada." Ela ajeitou a pasta em suas mãos. "Gustavo Mendes tentou me contratar. Eu vi." Ricardo sorriu. "Ele sempre teve um talento para tentar roubar o que é valioso para mim." O comentário pairou entre eles, carregado de significados não ditos. "Não sou mais sua, Ricardo." Ela respondeu suavemente. "Não sou de ninguém, na verdade, mas escolhi ficar aqui porque..." Ela hesitou. "Porque algumas histórias merecem um final diferente." O elevador chegou ao térreo, suas portas se abrindo para o movimentado saguão. "Helena", Ricardo chamou antes que ela saísse. "Domingo que vem é aniversário da dona Cecília." "Eu sei." Pedro sugeriu fazermos algo na cobertura. Mais espaço, mais conforto para ela. Helena considerou por um momento. "Posso organizar. Afinal, sou especialista em eventos com orçamento otimizado agora." Ricardo riu, um som genuíno que ecoou no elevador. "Contanto que não seja eu cozinhando novamente." "Não se preocupe." Ela sorriu, saindo do elevador. "Dessa vez, vamos pedir comida. Você já provou seu ponto com o bolo." No saguão, Helena encontrou Mariana esperando para almoçarem juntas. A jovem enfermeira agora fazia parte integral de sua vida, uma ponte inesperada entre seu passado e seu presente. "Como foi a apresentação?" "Foi libertadora." Helena respondeu, enquanto caminhavam para a rua ensolarada. "Sabe quando você finalmente encontra seu lugar, não porque alguém te colocou lá, mas porque você mesma construiu o caminho?" Mariana assentiu, compreensiva. "E o convite para o aniversário de Dona Cecília? Você já sabia?" "Pedro me contou ontem." Mariana sorriu. "Ele está tão animado. Disse que vai ser a primeira vez que a família toda vai estar reunida desde o passado." Helena completou. "Mas dessa vez, Mari, não somos mais os mesmos. E talvez isso seja exatamente o que precisávamos." As duas mulheres caminharam pela rua movimentada do centro do Rio, o sol de inverno brilhando suavemente sobre seus ombros. No alto do prédio que deixaram para trás, Ricardo observava pela janela de seu escritório um sorriso suave em seus lábios enquanto digitava uma mensagem para o filho. Ela aceitou. "Prepare o terraço para domingo." A cidade continuava seu ritmo frenético lá embaixo, indiferente às pequenas vitórias e reconciliações que aconteciam em seu ventre e de concreto e vidro.
Mas para aqueles envolvidos nesta história, cada passo, cada gesto, cada palavra não dita era parte de uma dança delicada de reconstrução. O terraço da cobertura da Vieira Souto estava irreconhecível. Helena havia transformado o espaço, antes usado apenas para eventos corporativos formais, em um ambiente acolhedor e intimista. Lanternas de papel colorido pendiam entre as plantas. Almofadas espalhadas criavam cantos confortáveis, e no centro, uma mesa comprida estava arrumada com simplicidade elegante. Incrível como você fez tudo isso com 1/10 do orçamento que eu tinha planejado, Pedro comentou, ajudando a posicionar os últimos arranjos de flores. Às vezes, menos é mais, Helena respondeu, ajustando uma orquídea. Sua antiga madrasta aprendeu algumas coisas sobre valor real nos últimos anos. O sol começava a se pôr sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu em tons de rosa e laranja que se refletiam no oceano. Ricardo emergiu do elevador privativo, carregando uma caixa antiga de madeira que Helena reconheceu imediatamente. Você guardou, ela disse suavemente. Guardei tudo, ele respondeu, colocando a caixa sobre uma mesa lateral. Dentro estavam os álbuns de família que Dona Cecília tanto amava folhear. Algumas coisas são preciosas demais para se desfazer. O momento foi interrompido pela chegada de Mariana e Solange, acompanhando Dona Cecília. A aniversariante parou na entrada do terraço, seus olhos brilhando com reconhecimento e emoção. Meu Deus, ela sussurrou olhando ao redor. É exatamente como nos aniversários de antigamente. Helena sentiu um nó na garganta. Havia recriado propositalmente o ambiente das festas que costumava organizar para sua mãe 15 anos atrás. As mesmas cores, o mesmo estilo de decoração, até mesmo o aroma de gardênias que sua mãe tanto amava. Venha, Dona Cecília! Mariana guiou-a gentilmente até uma confortável poltrona. A senhora é a rainha da noite. Os convidados começaram a chegar, uma mistura interessante de mundos que antes pareciam impossíveis de se encontrar. Funcionários do hospital onde Mariana trabalhava conversavam animadamente com executivos da Montenegro. Solange tinha trazido sua neta, que logo se entreteve brincando com os filhos dos vizinhos de Del Castilho, que Helena fizera questão de convidar. É assim que deveria ser sempre, Pedro comentou, servindo champanhe em taças simples. Sem barreiras, sem preconceitos. Helena observava a cena com uma sensação de realização que ia além do sucesso profissional. Ali, naquele terraço, dois mundos que ela habitara em diferentes momentos de sua vida se misturavam naturalmente, provando que as divisões que tanto a atormentaram eram talvez mais imaginárias que reais. Ricardo aproximou-se discretamente, oferecendo-lhe uma taça. Você sempre teve esse dom, ele comentou, de juntar pessoas, de criar ambientes onde todos se sentem à vontade. Aprendi da maneira mais difícil que status é diferente de valor. Ela respondeu aceitando a bebida. Às vezes, precisamos perder tudo para entender o que realmente importa. Do outro lado do terraço, Dona Cecília estava rodeada por um pequeno grupo, mostrando fotos antigas dos álbuns. Sua risada cristalina ecoava no ar da noite, mais clara e presente que nos últimos meses. Olhem só essa, ela exclamou, apontando para uma fotografia. O primeiro Natal depois que Helena e Ricardo se casaram. Vejam como o Pedro era pequeno. Mariana inclinou-se para ver melhor, sua mão entrelaçada com a de Pedro. O jovem casal irradiava uma felicidade que fazia Helena lembrar de seus próprios primeiros anos com Ricardo. Mari, Pedro chamou suavemente, levantando-se. Vem comigo um instante? Helena e Ricardo trocaram olhares conhecedores, enquanto o casal se afastava em direção ao parapeito do terraço, onde a vista da praia de Ipanema brilhava sob o céu estrelado. Ele vai pedi-la em casamento, Ricardo murmurou.
Mostrou-me o anel ontem. Helena sentiu uma onda de emoção. Ela é boa para ele. Traz à tona o que há de melhor no Pedro. Como você fazia comigo, Ricardo respondeu baixinho, antes de eu me perder no próprio sucesso. Um pequeno alvoroço no outro lado do terraço indicou que Pedro havia feito o pedido. Mariana, lágrimas de felicidade nos olhos, abraçava-o enquanto todos aplaudiam. Meu netinho vai casar, Dona Cecília exclamou perfeitamente lúcida naquele momento precioso. Helena, Ricardo, venham aqui. Precisamos de uma foto da família toda. A palavra família pairou no ar por um momento. Helena sentiu Ricardo hesitar ao seu lado, respeitando os limites cuidadosamente construídos nos últimos meses. Vamos, ela decidiu, tocando levemente seu braço. Algumas fotos merecem ser tiradas. O grupo se reuniu em torno de Dona Cecília. Pedro e Mariana radiantes com seu noivado recém-anunciado. Solange e sua neta, os amigos novos e antigos. E no centro, Helena e Ricardo. Não mais como casal, mas como duas pessoas que finalmente encontravam um novo modo de existir no espaço um do outro. Digam X, alguém pediu, erguendo a câmera. Naquele momento, com a brisa do mar bagunçando suavemente os arranjos de flores e as lanternas coloridas dançando ao vento, Helena percebeu que às vezes o destino tem um senso de humor peculiar. Um ano atrás, um encontro casual no Maracanã tinha desencadeado uma série de eventos que agora culminavam nesta noite. Feliz aniversário, mãe! Ela sussurrou, beijando a testa de Dona Cecília. Feliz vida nova, minha filha. Sua mãe respondeu baixinho, com aquela sabedoria que nem mesmo a doença conseguia apagar. Para todos nós. A festa continuou noite adentro, as conversas e risos se misturando com o som das ondas lá embaixo. No céu, a lua crescente brilhava sobre o Rio de Janeiro, testemunha silenciosa de como o tempo, esse grande mestre, tinha formas misteriosas de curar feridas e reconectar corações. A notícia chegou numa manhã de primavera, quando as paineiras do Rio começavam a tingir as ruas de rosa. Helena estava em sua nova sala no 20º andar da Montenegro Incorporações. Não mais como aluna do programa de capacitação, mas como diretora do recém-criado Departamento de Eventos e Responsabilidade Social. Helena! Patrícia do RH entrou apressada, segurando uma revista de negócios. Você já viu isso? Na capa, uma foto do programa de capacitação profissional da Montenegro, com o título Revolução Silenciosa, como um programa de inclusão social transformou uma das maiores empresas do país. O subtítulo mencionava especificamente o projeto de Helena como exemplo de inovação em gestão socialmente responsável. A repercussão está sendo incrível, Patrícia continuou. Já recebemos ligações de 5 grandes empresas querendo implementar programas similares. Helena folheou a revista até encontrar seu nome. A matéria a descrevia como uma profissional que revolucionou a abordagem de eventos corporativos ao unir eficiência econômica e impacto social. Não havia menção ao seu passado como esposa de Ricardo. Era exatamente como ela queria. Reconhecimento por seu próprio mérito. Seu telefone tocou. Era Mariana. Helena, precisamos da sua ajuda. Estamos tendo uma crise com o planejamento do casamento. Calma, Mari. Que crise? Pedro quer algo grandioso, típico Montenegro, você sabe. Mas eu prefiro algo mais íntimo, significativo. Helena sorriu, lembrando-se de suas próprias discussões sobre festas anos atrás. Que tal um meio-termo? Posso pensar em algumas ideias que agradem aos dois. Por isso te liguei. Podemos almoçar hoje? Pedro está impossível, igualzinho ao pai quando quer impressionar, Helena completou rindo. Algumas coisas são genéticas, pelo visto. Após desligar, Helena encontrou Ricardo esperando em sua porta. Era a primeira vez que ele vinha ao seu escritório desde sua promoção.
Vim parabenizar pela matéria, ele disse, entregando-lhe um café. Do mesmo jeito que ela gostava, anos atrás. Eu preciso de sua ajuda com uma decisão importante. Helena indicou a cadeira à sua frente, percebendo como os papéis haviam se invertido. Agora era ela quem recebia visitas em sua sala executiva. Recebi uma proposta, Ricardo continuou. Querem comprar a Montenegro, uma oferta internacional praticamente irrecusável. Helena sentiu o coração apertar. E você está considerando? A princípio não, mas... Ele hesitou. Eles querem apenas a parte imobiliária. Ofereceram deixar o programa de capacitação e a área social como uma fundação independente sob sua direção. Minha direção. Você transformou isso em algo maior que todos nós, Helena. O programa não é mais apenas um projeto corporativo. É um modelo de transformação social. Helena levantou-se, caminhando até a janela. Lá embaixo, o rio pulsava em seu ritmo frenético de sempre. Por que está me consultando sobre isso, Ricardo? Porque aprendi da maneira mais difícil que algumas decisões não podem ser tomadas sozinho. Ele juntou-se a ela na janela. E porque, de alguma forma, você sempre enxergou além do óbvio. O silêncio que se seguiu foi interrompido por uma mensagem no celular de Helena. Uma foto de Dona Cecília sorrindo no jardim do hospital, onde agora recebia tratamento especializado. Ao fundo podia-se ver Mariana em seu uniforme de enfermeira. Sabe o que é irônico? Helena falou finalmente. Há um ano eu limpava os corredores do Maracanã, lutando para manter minha dignidade. Agora você me oferece o comando de uma fundação milionária. A vida tem dessas reviravoltas. Ricardo sorriu suavemente. Mas não estou oferecendo por caridade ou culpa. Estou oferecendo porque você é a pessoa mais capacitada para isso. Helena voltou-se para sua mesa, onde a revista ainda estava aberta. Seu projeto havia economizado milhões para a empresa, enquanto criava oportunidades reais de desenvolvimento social. Não era mais a ex-mulher de Ricardo Montenegro. Era Helena Santos, a executiva que revolucionara o conceito de eventos corporativos socialmente responsáveis. Tenho uma contraproposta, ela disse finalmente. Mantenha a empresa, Ricardo, mas transforme-a de verdade, não apenas uma fundação separada, mas uma integração completa entre negócios e responsabilidade social. Isso assustaria os acionistas. Talvez, mas também abriria portas que o dinheiro sozinho não pode abrir. Ela sorriu. Além disso, o que Pedro diria se você vendesse a empresa justamente quando ele está começando a fazer diferença nela? Ricardo considerou suas palavras. Do lado de fora, nuvens brancas passeavam pelo céu azul de primavera e o aroma das paineiras em flor entrava pela janela entreaberta. Você sempre soube ler as pessoas melhor que eu. Ele admitiu. Inclusive, a mim mesmo. Anos de prática, ela brincou, mas seu tom era gentil. Agora preciso me preparar para um almoço. Sua futura nora está em pânico com os preparativos do casamento. Deixe-me adivinhar, Pedro quer algo extravagante? Como pai, como filho, Helena pegou sua bolsa. Mas não se preocupe. Vamos encontrar um equilíbrio entre impressionar e tocar o coração. Quando Helena saiu de sua sala, encontrou Pedro no corredor, provavelmente a caminho do escritório do pai. O rapaz parecia ansioso, segurando plantas e orçamentos para o casamento. Helena, ele a chamou, será que podemos... Calma, ela o interrompeu com um sorriso. Vou almoçar com a Mari agora. Prometo que vamos resolver tudo sem transformar seu casamento em um evento corporativo. Pedro relaxou visivelmente. Você sempre sabe como consertar as coisas, não é? Não consertar, ela corrigiu suavemente. Transformar. Há uma diferença. Enquanto o elevador descia, Helena refletiu sobre como a vida tinha formas curiosas de ensinar suas lições. Um ano atrás, um encontro casual no Maracanã havia desencadeado uma série de transformações que ninguém poderia prever. Seu celular vibrou com uma mensagem de Ricardo.
Você está certa. Vamos transformar a empresa juntos, como sócios. Helena sorriu, guardando o telefone. Lá fora, a primavera do Rio de Janeiro continuava pintando a cidade de cores novas, prometendo recomeços e possibilidades infinitas. Era domingo novamente no Maracanã. Um ano exato havia se passado desde aquele primeiro encontro que mudara tantas vidas. O estádio estava lotado para mais uma final do Campeonato Brasileiro, mas desta vez, Helena não estava nos corredores com produtos de limpeza. Estava na arquibancada, entre os torcedores comuns, exatamente onde queria estar. Ainda não. Acredito que você recusou o camarote, Pedro comentou, sentado ao seu lado com Mariana. A jovem enfermeira, agora sua esposa há 2 semanas, usava orgulhosamente a camisa do time. Algumas vistas são melhores daqui de baixo, Helena respondeu, observando a multidão. Daqui dá para ver o coração do futebol. Ricardo chegou pouco depois, causando surpresa nos torcedores ao redor ao sentar-se na arquibancada comum. Seu terno italiano destoava do ambiente, mas seu sorriso era genuíno. Primeira vez em anos que assisto a um jogo daqui, ele comentou, ajeitando-se no assento simples de concreto. Você tinha razão, a energia é diferente. Dona Cecília, sentada entre Solange e Mariana, sorria contente. O novo tratamento estava fazendo efeito, e embora ainda tivesse seus momentos de confusão, estava mais presente e lúcida. Lembram da primeira vez que viemos todos juntos a um jogo? Ela perguntou, seus olhos brilhando com a memória. Pedro era tão pequeno que mal enxergava o campo. E Helena me explicava cada lance, Pedro acrescentou, enquanto papai só falava ao celular. Ricardo riu, um som relaxado que antes raramente se ouvia. Eu era bem previsível, não? Era. Helena concordou, mas seu tom era afetuoso. Mas todos nós mudamos desde então. O jogo começou, e com ele veio aquela magia única que só o futebol brasileiro consegue criar. Na arquibancada, executivos e operários, médicas e faxineiras, todos se tornavam iguais. Apenas torcedores unidos pela paixão pelo esporte. Durante o intervalo, enquanto Pedro e Mariana foram comprar refrigerantes, Ricardo voltou-se para Helena. Soube que a Fundação já tem 5 novos projetos aprovados para o próximo ano. Sim, ela confirmou. E todos seguindo o novo modelo, eventos corporativos que geram fundos para projetos sociais. O mercado está finalmente entendendo que responsabilidade social não é gasto, é investimento. Você revolucionou o modo como fazemos negócios, ele comentou. Quem diria que precisaríamos perder tudo para encontrar um caminho melhor? Não perdemos tudo, Ricardo, Helena corrigiu suavemente. Apenas aprendemos a valorizar coisas diferentes. Naquele momento, um grito da torcida anunciou o retorno dos times a campo. Dona Cecília apertou a mão de Helena. Filha, ela disse, em um de seus momentos de clareza cristalina, às vezes precisamos dar uma volta muito grande para chegar onde deveríamos estar. Helena assentiu, sentindo a verdade profunda naquelas palavras. Sua vida havia dado uma volta completa, trazendo-a de volta ao Maracanã, mas agora ela era uma pessoa diferente, mais forte, mais sábia e, finalmente, em paz com seu passado. O segundo tempo trouxe a emoção que só uma final pode proporcionar. Quando o juiz apitou o final da partida, a explosão de alegria na arquibancada foi contagiante. Pedro abraçou Mariana. Dona Cecília batia palmas com entusiasmo e até Ricardo havia esquecido sua habitual compostura, comemorando como um torcedor comum. Vamos comemorar lá em casa, Solange sugeriu enquanto deixavam o estádio. Fiz aquele bolo de laranja que a Helena me ensinou. A receita que o Ricardo aprendeu a fazer, Mariana provocou, fazendo todos rirem. Caminhando pelo mesmo corredor onde tudo começara 1 ano atrás, Helena parou por um momento. O cheiro de produtos de limpeza ainda estava lá.
mas agora trazia memórias diferentes, de superação, de recomeço, de transformação. Pensativa, Ricardo perguntou, parando ao seu lado. Apenas agradecida, ela respondeu. Por tudo, até pelos momentos difíceis. Sabe o que é engraçado? Ele comentou, observando Pedro e Mariana caminhando à frente de mãos dadas. Passamos anos construindo muros, quando, na verdade, precisávamos de pontes. E agora? Helena perguntou, enquanto retomavam o caminho. Agora, Ricardo sorriu. Estamos finalmente jogando o jogo certo. Não é mais sobre vencer ou perder. É sobre fazer a diferença. Saindo do Maracanã, o grupo se deparou com um pôr do sol espetacular sobre o Rio de Janeiro. As luzes da cidade começavam a se acender e o ar tinha aquele perfume único de final de primavera. Vamos? Dona Cecília chamou, apoiada no braço de Solange. A vida é muito curta para perdermos um bom bolo de laranja. Helena sorriu, seguindo o grupo. Um ano havia transformado sua vida de maneiras que jamais imaginara possíveis. De funcionária da limpeza, a diretora executiva, de ex-mulher amarga, a parceira de negócios, de madrasta distante a confidente, cada papel sendo não uma substituição do anterior, mas uma adição que a tornava mais completa. O Rio continuava seu ritmo eterno lá fora, indiferente às pequenas revoluções que aconteciam em seu ventre de asfalto e sonhos, mas para aquele grupo peculiar que deixava o Maracanã naquela tarde de domingo, a cidade parecia diferente, mais acolhedora, mais possível, mais casa. Porque às vezes, Helena refletiu enquanto caminhavam juntos pela rua, é preciso perder o jogo que estávamos jogando para descobrir aquele que realmente importa. E nesse novo jogo não havia perdedores, apenas pessoas aprendendo finalmente